Olá, bom dia, tudo bem? Que alegria a gente poder se encontrar aqui mais um domingo. Eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que se aproximam da nossa mesa. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, quero convidar você a acessar aí as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, Conviver Jundiaí. É por ali que a gente se comunica, você pode nos mandar uma mensagem, você pode nos escrever, vai ser uma alegria poder conectar, conhecer, a gente poder se aproximar nesse tempo, tá bom? Então, se você é a primeira vez sua com a gente e você quer nos conhecer melhor, quer saber mais sobre a gente, entre aí na Conviver Jundiaí, tá bom? Quero orar para a gente começar, pedindo para que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento que a gente separa na nossa semana para refletir acerca da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que seja uma manhã muito especial, que a Tua boa mão possa nos guiar enquanto nós conversamos aqui. Oramos por cada pessoa que se conecta com a gente nesse momento, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção, pedindo que o Senhor abençoe cada casa, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que têm passado dias difíceis, que a Tua mão poderosa e bondosa possa cercar e abençoar cada um deles, Deus. E pedimos que nesse tempo o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos discernir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Por isso, fala que nós queremos ouvi-lo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós estamos terminando nesse domingo a nossa série Até Quando? Conversas com Deus em tempos difíceis. E hoje nós vamos terminar falando sobre alegria e esperança à vista. A gente tem falado nesse tempo, a caminhada nossa aqui tem sido no livro do Abacuque, um profeta menor, não menor pela sua por falta de expressão, nada disso, mas menor pelo seu tamanho. E nós, como pano de fundo aqui, temos passado, e se é a sua primeira vez aqui, você pode assistir aí as outras 3 reflexões que nós falamos aí sobre o profeta. E só para gente ter um ponto aqui de contato, o livro de Abacuque, ele começa com um questionamento do profeta. E o profeta pergunta, até quando? Até quando Deus não vai fazer nada num cenário de injustiça, de calamidade, de corrupção? O profeta pergunta para Deus, Deus, até quando o Senhor não vai fazer nada, olhando para toda essa situação que o povo de Judá está passando? Deus responde aquele primeiro questionamento e na resposta Deus espanta o Abacuque, porque Deus diz que ele vai fazer algo, ele vai usar o povo da Babilônia, um povo cruel, um povo mau, para julgar o povo de Deus. Abacuque entra numa crise ferrenha, ele não entende aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. E aí ele se coloca numa posição de espera, ele está aguardando aquilo que Deus ele sobe, o texto diz isso, na torre de vigia, e vai aguardar para ver o que Deus vai fazer. Deus responde novamente a Abacuque, dizendo que o justo vive pela fé, e esse é algo central no livro de Abacuque, e aí ele profere os 5 ais, as 5 maldições sobre o povo da Babilônia, e assim termina o capítulo 2 dizendo que Deus está no seu santo templo, por isso cale-se diante dele toda a terra. E aí nós vamos para o capítulo 3, e no capítulo 3 o que nós vamos ver é uma oração. Esse último capítulo ele é como se fosse um salmo, é uma canção, uma oração que Abacuque faz para a pessoa de Deus. E aí no finalzinho do capítulo você vai ver que esse salmo ele é endereçado para que ele seja cantado. Então a ideia aqui é de muita celebração, de alegria, de dança, de festa por aquilo que Deus vai fazer. E esse é o espírito que Abacuque escreve essa oração. Um profeta que lá no capítulo 1 está numa profunda crise, com muito questionamento, ele vai terminar a sua caminhada, uma caminhada de fé. A gente vai perceber aqui um Abacuque confiante,
passado por todas as suas crises, passado por todos os seus dilemas, ele vai terminar com um cântico de fé, de esperança, de alegria. A gente percebe, eu queria que enquanto a gente lesse aqui, você tentasse perceber isso, que há uma mudança no estilo até mesmo da escrita. E não só da escrita, mas do próprio conteúdo. Nos 2 primeiros capítulos, aquele questionamento, aquela indagação, aquela crise, e isso vai terminar em louvor, em esperança, em expectativa. É isso que a gente vai perceber. Eu queria ler com você esse capítulo 3. Acompanhe comigo o versículo 1. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado e em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Vamos caminhando aqui por partes nesse texto. Abacuque, ele começa, isso aqui é como se fosse uma introdução a esse cântico, a essa oração. Para quem achava, e Abacuque achava isso no capítulo 1, né, que Deus estava apático, que Deus não estava fazendo nada, agora no capítulo 3, Abacuque, ele começa a sua oração reconhecendo e se maravilhando com os feitos de Deus. Ele diz: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. E aqui essas obras, Abacuque está se referindo a toda a ação de Deus na história de Israel ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, ao ouvir e se maravilhar com isso, Abacuque lembra quem Deus é e o que ele fez. E aí ele é muito específico, porque o momento ali é um momento de necessidade. A Babilônia vai vir, a Babilônia vai chegar. Então ele faz um pedido para Deus, e o pedido é: Deus, ajude-nos outra vez, ou aviva-nos, como em outras versões o texto diz, aviva-nos novamente, aviva a tua obra. Nessa aparente ameaça de destruição, o pedido é que Deus avive o coração no decorrer dos anos. Ele pede essa ação de Deus diante da maldade, desse mundo mau. Ele lembra desse Deus da história, o Deus do êxodo, o Deus da libertação, o Deus que ouve, que agiu no passado. Mas ele está pedindo: Deus, faz de novo hoje. Ele mostra, e ele está pedindo aqui para Deus. E ele termina essa introdução com isso, né? Deus, na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. O que ele está pedindo aqui é que a ira de Deus seja abrandada com a misericórdia dele. Abacuque é alguém que sabe o que vai acontecer, que Deus vai vir com sua ira, mas ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Por isso, em tempos de caos, de dificuldade, de dias difíceis e de confusão que a gente, o nosso país, aparenta estar, a oração de Abacuque cabe muito bem. Deus, que na tua ira o Senhor haja com misericórdia. Esse é o primeiro pedido que ele faz aqui. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ajuda-nos outra vez. E na tua ira, haja com misericórdia. Esse é o pedido. Abacuque sabe quem Deus é. Ele ouviu dizer a respeito. Ele sabe com quem ele está falando nesse momento. Mas o texto continua. E olha o que ele diz aí no versículo 3. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Abacuque, nesse texto, ele de maneira muito poética, ele está vendo aqui Deus como aquele que se levanta para julgar os povos. O que a teologia vai chamar de teofania, esse aparecimento de Deus. Por isso, nós somos convidados a ler esse capítulo com muita imaginação, porque ele vai usar muita linguagem da guerra, da tempestade, dos mares, da natureza. E o que nós vamos ver aqui, o que Abacuque diz para nós, que Deus, ele se levanta. E aqui é interessante que ele usa o nome
o vocábulo aí para Deus, normalmente é usado como Yahvé, mas aqui ele usa como Elohá, que é o nome mais antigo de Deus. E vai aparecer esse vocábulo de Deus muito no livro de Jó, porque ele está associado com o Deus que é poderoso para criar, o Deus que é o resgatador, o Deus que é único. No meio de tantos deuses, ele é Elohá, o único Deus, o Deus verdadeiro. E Abacuque, ele diz que esse Deus que é único, que é poderoso, que é resgatador, ele está se levantando para julgar. E aí ele vai apresentar aqui alguns lugares, como por exemplo, o Monte Parã e Temã, que é uma menção, o Abacuque aqui está se remetendo à saída do povo do Egito, do cativeiro do Egito. Deus marcha com o mesmo poder que ele fez no Êxodo. Ele vai fazer novamente. É interessante que esses lugares na geografia são lugares próximos ao Monte Sinai, onde Deus apareceu. O que Abacuque está querendo trazer ali à memória do povo é que Deus é um Deus que tem história, que Deus no decorrer da história ele sempre age com poder, que ele é o Deus único, ele reina sobre tudo e sobre todos. Abacuque está querendo lembrar e mostrar para nós que Deus, o Deus de Israel, é o Deus que se levanta para libertar o seu povo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Deus de Abacuque é o Deus que domina a natureza. E a gente vê isso aqui nos versículos que nós lemos. A sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem das suas mãos. Onde está escondido o seu poder? No versículo 5 que nós vemos aqui, é Abacuque dizendo que Deus vai julgar. Deus vai julgar, não há como fugir dele. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Ou seja, ninguém consegue escapar desse julgamento de Deus. E ele termina dizendo que o que Deus vai fazer vai estremecer a terra. E aí ele cita novamente mais 2 lugares, Cusã e Midian. E dizendo que esses lugares estão em agitação, porque Deus está chegando. Ou seja, Deus vem, e quando Deus vem, a terra estremece, a natureza é abalada, essa é a imagem. O Deus poderoso, ele intervém na história. Por isso eu e você podemos confiar em Deus, é essa a mensagem de Abacuque. Esse Deus que se levanta para julgar os povos, é um Deus que é confiável. Ele é digno de toda confiança. Mas acompanhe comigo o versículo 8. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste o teu arco e a tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. Olha só essa imagem, o sol e a lua pararam no céu, enquanto as tuas flechas brilhantes voavam e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Olha o versículo 13, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com as tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Olha que imagem que Abacuque tem da pessoa de Deus. Deus aqui, o versículo 13, ele é muito pontual nisso. Saíste para resgatar teu povo, para libertar os teus ungidos. Deus, ele se levanta para libertar, para lutar pelo seu povo. E o que Abacuque faz aqui do versículo 8 até o versículo 15 é narrar essa ação de Deus. Esse Deus que intervém, esse Deus que batalha pelo seu povo. Por isso Abacuque apresenta aqui, eu digo isso, e a gente vê Deus como alguém que guerreia, Deus como um guerreiro. E ele vai apresentar como essa luta acontece, do versículo 8 a 11, o cenário é o cenário da natureza. Do versículo 12 ao versículo 15, o cenário é a própria história. E como eu disse no versículo 13, que é o ponto-chave aqui, deixa claro que Deus está em ação com um único objetivo.
Ele quer libertar o seu povo. Ele quer trazer o seu povo de volta para perto dele. Nós cremos que não podemos esquecer que esse texto é um texto profético. E essa profecia, ela acontece de maneira total na pessoa de Jesus. Porque Jesus é aquele que veio para nos libertar da escravidão do pecado. E Abacuque aqui, de alguma maneira, está nos apontando para a obra de Jesus. Aquilo que Deus fez para julgar Judá. Aquela libertação que Deus estava dando e que fez antigamente no Êxodo. Ele vai fazer de maneira completa para todos aqueles que confiam e que confessam o nome de Jesus. Porque Jesus é aquele que veio nos resgatar. E Abacuque aqui está nos apontando para essa obra de Jesus. Jesus como aquele resgatador, como o libertador. Israel, nesse contexto aqui, ele era o ungido. O reino de sacerdotes, a nação santa. Êxodo vai falar sobre isso. Mas é interessante que em 1 Pedro 2,9, o apóstolo diz para nós que esses títulos que eram de Israel, agora são dados à igreja. Nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Povo comprado, adquirido por Jesus. E é nesse contexto que o Abacuque diz, de muitos inimigos, Deus marcha com os seus cavalos. Ou seja, o que Deus está dizendo para Abacuque aqui é que Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que protege, Deus é aquele que cuida. E se nós olharmos para esse Deus que enviou Jesus para nos libertar e fez de nós povo dele como igreja, nós podemos cravar aqui nessa manhã: Deus é o Senhor da igreja, Ele é o maior interessado, Ele cuida da igreja, Ele protege a igreja, Ele é aquele que guarda. Por isso nós não temos o que temer, nós não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus que batalha pelo seu povo. O que Abacuque está nos apresentando aqui é um Deus batalhador, um Deus poderoso, um Deus libertador, um Deus que salva. E Abacuque tem essa consciência de quem ele é. E sabe o que é interessante? Que Abacuque não tem isso apenas intelectualmente, mas ele vive essa realidade do ser de Deus. Quem Deus é invade a vida dele, a existência de Abacuque, e ele consegue ver e enxergar essa ação de Deus. E porque ele enxerga isso, olha o que o versículo 16 em diante diz para nós, que é o texto mais famoso. Quando a gente fala de Abacuque, provavelmente você já ouviu uma música, ou provavelmente você já ouviu uma mensagem, e tem muita gente que resume Abacuque a esse final, que é lindo, que é maravilhoso, que é essa oração de confiança. Olha só o que Abacuque diz depois dessa visão de Deus que ele tem. Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e eu tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. E aí ele diz para nós o verso mais famoso de Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ou seja, ao ouvir sobre a ação de Deus, o que acontece com Abacuque? O corpo de Abacuque é afetado. Olha o que ele diz: estremeci por dentro, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram, tremi de terror. Ele teve, ao ouvir sobre Deus, ao conhecer Deus, o corpo dele é afetado, ele tem uma experiência que afeta o seu corpo. Porque o que Abacuque está mostrando para nós, que não tem como nós ouvirmos sobre os feitos de Deus e isso não mexer com as nossas estruturas, com quem nós somos, com as nossas afeições, com as nossas emoções. Abacuque aqui, ele está tendo uma experiência fortíssima com quem Deus é. E Abacuque nessa oração, ele expressa essa confiança total em Deus.
Ele não reclama, ele não questiona, como muitos de nós fazemos diante do dia mau, diante dos nossos até quando. Mas Abacuque espera, ele se submete, ele confia. Nós aprendemos aqui com Abacuque que diante do mal e da maldade, nós podemos viver de duas maneiras. E isso aqui quem diz é o pastor Heber Campos Júnior, dizendo que a gente vive com temor e com fé. Porque diante desse ser, dessa grandeza, dessa majestade, isso mexe com a gente. Mas também com fé, porque nós sabemos quem Deus é. O que Abacuque está dizendo aqui é algo para a gente que a gente não é muito do nosso tempo. Porque nós vamos no mercado, nós conseguimos comprar, adquirir as coisas de maneira fácil. Mas Abacuque aqui está dizendo que pode faltar vinho, pode faltar trigo, pode faltar pão, pode faltar azeitona, que era tudo aquilo que eles precisavam para viver. E ele diz, pode faltar tudo isso, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação. Porque quem é a minha força é o Senhor. Ele me dá segurança, Ele me dá os pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Eu me alegro, eu me exulto em Deus, é isso que Abacuque está dizendo para nós. A segurança de Abacuque está no ser de Deus, Ele é o lugar de refúgio. Então, talvez você ouve essa reflexão e pergunta até quando? Até quando eu vou ter essas conversas difíceis com Deus? Eu acho que a grande lição que Abacuque deixa para nós aqui é que Abacuque não teve todas as respostas. E eu penso nisso. Que quando o dia difícil vem, o sofrimento vem, nem sempre nós vamos ter respostas claras. Mas o que muda é o que aconteceu com Abacuque. Eu penso que o que faz diferença nesse capítulo e pode fazer diferença para as nossas vidas é o que Abacuque teve. No versículo que nós lemos, ele diz, vejo Deus. Vejo Deus. No versículo 4. Vejo Deus se levantando. Ver Deus mudou toda a situação para Abacuque. E eu posso afirmar para você que ver Deus, saber quem Deus é, conhecer Deus, muda toda a nossa realidade. Nos primeiros capítulos de Abacuque, Abacuque fala com Deus como santo, como o eterno, como puro. Mas aqui ele fala de Deus como alguém acima de todos, como o grande, como o majestoso. Porque aqui Abacuque sabe, e aqui eu repito isso, que ele não sabe apenas sobre Deus no seu intelecto, mas ele viu Deus, ele experimentou Deus. E aí eu me lembrei de Isaías, quando vê Deus num alto e sublime trono, tudo muda. João, no Apocalipse, ele ouve a voz e vê o Filho do Homem. Ver a Deus, experimentar a Deus, muda toda a situação. Por isso, talvez a pergunta que a gente tem que fazer nessa manhã aqui para nós é: quem você está vendo? Para onde os seus olhos estão direcionados? Para onde o seu coração está inclinado? Porque quando Abacuque vê Deus, ele consegue enxergar o Deus que se levanta para proteger, o Deus que levanta para guerrear em favor do seu povo, o Deus que tem o poder em suas mãos. E Abacuque, porque ele viu Deus, ele tem o entendimento, a consciência de que na pior situação possível, pode faltar pão, pode faltar comida, pode faltar vinho, pode faltar animal no curral, pode faltar o que for, ele tem aquilo que ele precisa, porque ele reconhece que o que ele precisa para viver é de Deus. Por isso eu acredito que o que eu e você precisamos nesse tempo, de muitos questionamentos que talvez nós estamos passando na nossa vida, nós precisamos ter essa visão renovada de quem Deus é. Ver Deus, conhecer a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vamos saber quem nós somos. Abacuque, quando ele vê a Deus, ele tem a consciência de quem Deus é. Por isso ele pôde expressar essa confiança total e irrestrita. Deus, mesmo que me falte tudo, mesmo que me falte vinho, mesmo que me falte azeitona, mesmo que me falte animais, mesmo que falte aquilo que é essencial para a vida, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu refúgio. Nesse dia, meu amigo e amiga, eu quero convidar você, quero desafiar você a ter essa visão renovada de Deus, a experimentá-lo, a conhecê-lo, a
saber quem Deus é, não apenas de ler, mas de experimentar, de conhecer a Deus. Porque eu acredito que foi porque Abacuque viu a Deus, que ele começa o capítulo orando: aviva o teu povo, ajuda o teu povo, faz de novo. Sabe, gente, eu tenho pensado sobre isso. Nós temos nos contentado com pouco. Muitos de nós nos sustentamos com o pouco que Deus nos dá. Muitos de nós nos sustentamos com aquilo, por exemplo, que a gente se alimenta de domingo, numa hora e meia. E não dá conta da gente viver uma vida próximo de Deus, se alimenta. Nenhuma dieta dá conta se você faz isso uma vez por semana. Se você se alimenta um pouco num dia só, porque é todo dia, é um pouco por dia. Deus tem mais para nós. Nós temos que renovar essa visão de Deus, nos apaixonarmos, amarmos a Deus e pedir para Ele, ao olharmos para Ele, olharmos para esse Deus que é o Deus da história, pedir para Ele: aviva-nos, aviva o nosso coração, faz de novo, faz mais uma vez. Abacuque viu Deus, e essa visão de quem Deus mudou totalmente a vida de Abacuque. Nós somos chamados a ver Deus, a ser abraçado. Abacuque significa abraço, a sermos abraçados por esse Deus que tem o poder, que tem a história nas suas mãos. Meu querido e minha querida irmã, nesse dia, conheça Deus, veja quem Deus é, e ao ver Deus, que a sua vida possa ser transformada. Quero terminar aqui com uma história para ilustrar isso que eu estou tentando falar aqui nessa manhã. Diz a história que um professor chamado James Ejon Warr levou alguns alunos no ano de 1940 para uma viagem rápida na Inglaterra. E essa viagem foi para visitar uma faculdade que era um lugar onde a família de John Wesley, um grande teólogo anglicano e fundador da igreja metodista, vivia naquela época. Então esse professor levou esses alunos para a Inglaterra para conhecer esse lugar. E eles foram visitar a casa de John Wesley. E nessa casa, ao lado da cama em que John Wesley dormia, a história vai dizer que havia no tapete muito desgaste. O motivo era que aquele era o lugar que John Wesley orava, e aquele lugar era um tapete muito desgastado, porque a história diz que ele era um homem de muita oração, ele orava muito pela renovação da Inglaterra. Esses alunos vão visitar aquela casa, visitam esse lugar e aí voltam para o ônibus. Quando voltam para o ônibus, o professor nota que está faltando um aluno, e ele vai para casa novamente para buscar esse aluno. E quando ele está subindo as escadas do quarto de John Wesley, ele ouve uma voz, e essa voz estava orando, e ele ouviu essa voz, e o aluno dizia assim: faz de novo, Senhor, faz de novo. Quando o professor põe a mão sobre o ombro do rapaz e disse: Billy Graham, vamos, porque a gente tem que ir embora. A gente sabe a história, a gente sabe o que representou o ministério de Billy Graham para o mundo inteiro. Mas ele ousou orar onde John Wesley orava, pedindo para Deus: faz de novo, faz de novo. A minha oração nessa manhã é que você, que eu, que a nossa igreja, que nós possamos pedir para Deus: faz de novo. Mas a gente só vai conseguir isso se nós tivermos essa visão renovada de quem Deus é. Um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que salva, um Deus que batalha pelo seu povo. Que nós tenhamos a visão de quem Deus é, e vendo quem Deus é, o que Ele fez na história, que a gente possa orar como Abacuque, que a gente possa orar como Billy Graham, e que a gente possa fazer essa oração hoje aqui em Jundiaí, pedindo para Deus: faz de novo, aviva o nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa jornada em Abacuque, obrigado porque nós somos encorajados a uma vida de fé, a uma vida de dependência, a uma vida de conhecimento de quem Deus é. E essa é a nossa oração nessa manhã. Nós queremos Te conhecer.
mesmo diante dos questionamentos, das dúvidas, dos sofrimentos que a vida tem imposto a cada um de nós, de tanta instabilidade no nosso país, nós queremos confiar e crer que aquilo que nós precisamos, o Senhor tem para nós. Por isso a nossa oração nessa manhã é: aviva-nos, aviva o nosso coração, faz de novo aquilo que o Senhor fez na história. Dá-nos uma visão de quem o Senhor é, queremos te conhecer, queremos experimentá-lo, não apenas a teoria, mas queremos termos experiências que mexam, que abalem a nossa estrutura, Deus, em nome de Jesus. Visita-nos com o teu poder, visita-nos com o teu amor, tira a gente da nossa zona de conforto e que a gente possa ver quem o Senhor é e que isso transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você, para sua família. Quarta-feira temos o nosso encontro de oração de forma digital, 8 horas da noite. Você é o nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.